Oi aos espectadores do Muito Mais. Hoje nós vamos conversar com o professor Rangel Júnior, que é pré-candidato ao Senado pelo PCdoB. E que nessa semana, na segunda-feira, ele recebeu o apoio, né, demonstração, um anúncio de apoio de duas lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui da Paraíba, que são o deputado federal Frei Anastácio e o estadual Anísio Maia. Aliás, Anísio Maia, na verdade, já mudou para o PSD, mas até bem pouco tempo ele era petista, a gente ainda continua fazendo uma certa confusão. Rangel, boa tarde, seja bem-vindo ao Muito Mais. Como é que você recebeu essa demonstração de apoio de Frei Anastácio e também de Anísio Maia? Boa tarde, Cláudia, também aos seus telespectadores, às suas espectadoras. Para nós é uma honra muito grande, uma alegria, sem dúvida alguma, e, ao mesmo tempo, uma gigante responsabilidade. Em primeiro lugar, porque essa indicação que eu recebi do PCdoB para apresentar para a nossa federação, Federação Brasil da Esperança, que está ainda em processo, apesar de já estar legalizada junto ao Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, mas ainda em processo de construção política interna, né? As questões nacionalmente foram bem resolvidas, mas em cada estado nós precisamos ainda aprender a conviver e a tratar politicamente como se fôssemos um só partido novo para o processo eleitoral. Então, receber essa indicação, para mim, já foi muita honra. E eu venho buscando construir alternativas, dialogando com a sociedade, buscando espaços, sempre que os canais de comunicação se abrem para viabilizar uma apresentação de ideias para a sociedade, e, ao mesmo tempo, um diálogo também com as lideranças políticas. E, dentre essas lideranças, sem dúvida alguma, as duas das principais lideranças da esquerda paraibana, o Frei Anastácio, deputado federal pelo PT, e o Anísio Maia, que era deputado estadual pelo PT até um mês e pouco atrás, que saiu por conta de um processo interno ali, né, que complicou a própria possibilidade de candidatura dele, foi para o PSD, mas receber de ambos e de outras lideranças do PSD e também do PT a confiança, o empenho no sentido de acreditar nessa proposta e acreditar que eu, na condição de representante também de um partido político, de uma história de vida política, possa representar as ideias deles também, ou seja, o objetivo de qualquer candidatura é extrapolar as fronteiras daquilo que representa uma corrente política. E é isso que nós estamos tentando fazer, ampliar cada dia mais a possibilidade de representação e buscando setores sociais destacados que possam também, além de acreditar nessa proposta, empenhar o seu apoio com a certeza que terão a retribuição de toda a confiança e toda a honra no sentido de assegurar que aquela confiança será, sim, retribuída em todos os sentidos. Essa sua pré-candidatura vai estar inserida em que chapa, né? Em que chapa majoritária? Aí eu lhe pergunto isso também porque Frei Anastácio, assim como Anísio Maia, defendem a reeleição do governador João Azevedo. E João enfrenta, nesse momento, um impasse, uma indefinição, porque Aguinaldo Ribeiro até hoje não disse se realmente será, né, pré-candidato ao Senado. Você também estaria cotado para compor a chapa do governador? Essa decisão, por mais que algumas pessoas tentem lançar, né, até cravar como uma decisão certa, isso pode se parecer muito com palpite de jogo de futebol, né? Enquanto o jogo não termina, estará sendo jogado e há a possibilidade de muitas decisões ainda daqui para agosto. Dentre essas decisões, sem dúvida alguma, a posição que a federação tem apresentado tem sido ainda uma posição dividida, porque nós não tivemos nenhuma discussão efetiva como representação da federação no estado da Paraíba. Houve uma decisão do PCdoB de indicar o meu nome em razão de uma lacuna que existe, principalmente por conta do único nome que estava sendo apresentado, ser do ex-governador Ricardo Coutinho, e ele hoje está inelegível. Objetivamente, as pessoas podem até buscar argumentos sobre possibilidades de alguma brecha jurídica, de conseguir alguma decisão judicial, mesmo que seja temporária por algum artifício, mas hoje, objetivamente, e até o processo eleitoral, o ex-governador Ricardo Coutinho está inelegível. E percebendo essa necessidade de ampliar as possibilidades no campo da esquerda, o PCdoB
decide indicar o meu nome. E a indicação é, sim, para compor pela Federação Brasil da Esperança. E nessa composição da federação, nós, do PCdoB, o Partido Verde, o PV, e também grande parte do Partido dos Trabalhadores, defendemos que a nossa aliança deve ser com o governador João Azevedo. E isso, naturalmente, gerou um impasse, porque não houve nenhuma ruptura do Partido dos Trabalhadores com o governo João Azevedo. Não houve nenhum mote, nenhum fato gerador de uma ruptura do PCdoB com o governador João Azevedo, da mesma forma com o Partido Verde. Nós estamos eu diria, talvez há 12 anos, praticamente, convivendo politicamente com o mesmo grupo político, com a mesma formação política. Algumas pessoas se afastaram dessa formação política, desse grupo político, e nós entendemos que não havia motivação política, motivação que pudesse se tornar pública, né? Algumas pessoas podem ter até motivação de ordem privada. Entretanto, aquilo que nós, como agentes públicos, podemos apresentar como prestação de contas à sociedade, não somente aos eleitores, mas aos cidadãos e cidadãs de modo geral, é que nunca houve uma motivação para qualquer ruptura com o governo João Azevedo. Portanto, a nossa intenção é, sim, buscar construir na chapa majoritária com o governador João Azevedo. Se isso não for viável, aí a discussão continua e nós teremos até agosto, logicamente, para tomarmos uma decisão. Entretanto, essa nossa leitura é uma leitura que se fundamenta nesses argumentos que eu coloquei, e, naturalmente, como é uma frente de partidos, uma federação de partidos, e mesmo dentro desses partidos, no caso específico do PT, há divergência, no PCdoB não há divergência nesse aspecto, no PV também não há divergência, então nós vamos buscar construir uma unidade política, naturalmente, a partir da divergência. Diálogo só existe quando há, de fato, divergência. Se todo mundo já pensa igual, não precisa nem dialogar, já vai todo mundo junto. Então, nós já acreditamos, sim, na possibilidade de uma construção democrática a partir do diálogo político democrático. Vou pegar esse mote do que você falou agora há pouco. Você já teve muitos diálogos políticos com o ex-governador Ricardo Coutinho, né? Enquanto você é toda o EPB, não faltaram motivos para esse diálogo, entre aspas. Como é que está sendo qual a sua disposição para enfrentar, né, eventualmente, Ricardo nas urnas, ou você, como disse, não acredita que ele consiga emplacar essa candidatura? A nossa expectativa é que o Ricardo nos apoie, porque o nome que nós apresentamos, no caso específico, o meu nome, não tem nenhum tipo de impedimento legal, não há em tramitação nenhum tipo de processo ou procedimento legal, seja em Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, que crie qualquer tipo de impedimento à nossa candidatura. Então, como pré-candidato, o que nós estamos apresentando é que nós não devemos trocar o certo pelo duvidoso. Então, construir uma pré-candidatura ou apostar numa candidatura que mais adiante tem grande possibilidade, eu diria, grande e grande mesmo, possibilidade e probabilidade de dar errado por impedimento jurídico, impedimento legal, seria jogar no escuro, apostar em algo completamente incerto. E como estamos no mesmo campo, sem dúvida alguma, a nossa busca é de construção de um debate político maduro, um debate político que possa acrescentar conteúdo à nossa candidatura, à nossa pré-candidatura, mas, sem dúvida alguma, definir parâmetros que possam, digamos assim, delinear os contornos desse projeto, que pode ser uma representação não somente de um partido PCdoB, mas que possa alargar os muros da própria federação e representar outras correntes políticas e até, quem sabe, outros partidos. Pessoalmente, eu não tenho absolutamente nada contra o governador Ricardo Coutinho, o ex-governador Ricardo Coutinho. Acredito que ele também não tenha absolutamente nada contra mim. E pelo menos ele nunca disse publicamente que tinha qualquer coisa contra mim. Existia uma divergência dele, enquanto governador, em relação ao financiamento da universidade, as condições de financiamento da universidade, e na minha condição de reitor da UEPB, cabia a mim fazer a defesa dos interesses da UEPB, acima de tudo, a qual eu representava, a instituição que me escolheu para ser seu reitor e a qual a comunidade eu prestava contas permanentemente.
essas divergências sempre foram tratadas no âmbito da diplomacia política. De nossa parte, nunca houve qualquer tipo de atitude de desrespeito com o governador, nem com o governo. Sempre buscamos o diálogo. Nem sempre encontramos ressonância nesse sentido de diálogo, mas nunca deixamos de apostar nele, e eu, na minha condição de cidadã e de militante, continuo apostando que o diálogo é o caminho para a construção de qualquer alternativa de ordem política. Na democracia é assim. O diálogo é resultado da política e a política é resultado do diálogo. Quando o diálogo não existe, é onde nascem as guerras. Então, nós acreditamos sim que podemos construir um bom diálogo com todas as correntes políticas e que possamos aprovar uma candidatura que não tenha nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de problema de ordem política nem legal, para podermos garantir uma representação de reforço àquele que nós acreditamos deverá ser o futuro presidente do Brasil, que é o presidente Lula. Rangel, você é professor, foi durante muitos anos reitor da Universidade Estadual da Paraíba, é um homem identificado com a educação, e fazendo essa introdução, eu quero lhe perguntar a respeito de uma aprovação que houve recentemente na Câmara Federal a respeito do homeschooling ou o ensino domiciliar. Qual é a sua opinião a respeito dessa matéria? Um projeto extremamente elitista, né? Partindo do princípio de que é uma tentativa de copiar modelos que vêm de outros países, notadamente da Europa e Estados Unidos, países que têm uma tradição em educação que vem de muitos séculos. A nossa educação ainda não foi plenamente democratizada. Nós temos uma dificuldade enorme de garantir o acesso pleno à educação no nosso país. Nós temos no Brasil mais de 10 milhões de pessoas analfabetas. Nós temos somente na Paraíba mais de 500 mil de analfabetos. Em alguns estados da federação, chega a 18% a quantidade de analfabetos. Nós temos hoje uma ampliação, um aumento substancial da taxa de analfabetos e de pessoas que ao atingir 15 anos, ainda não foram alfabetizadas, sem falar do chamado analfabetismo funcional. Pessoas que, às vezes, aprenderam a ler e escrever, mas não conseguiram desenvolver a cognição de maneira a poder desempenhar funções importantes, ou a compreender processos, a entender uma lógica que possa melhorar o seu desempenho em algumas atividades que exigem conhecimento de tecnologia, de informática, ou seja, uma lógica formal que reina hoje no mundo, não somente das comunicações, mas das operações de modo geral, mesmo no setor fabril mais elementar e até mesmo na agricultura. Então, nosso entendimento é que essa proposta é extremamente elitista, pelos próprios requisitos que estão postos ali no chamado homeschooling, ou na educação escolar feita em casa. Primeiro, é que exigirá pessoas que, porventura, tenham nível superior na sua formação. Segundo, quem é que, em sã consciência, imagina que um pai e uma mãe terão condições de contratar professores permanentes para lecionar para os seus filhos em casa, né? Qual o pai ou a mãe que tem tempo, que não trabalhe fora, ou que não tenha tarefas, responsabilidades, que exijam um tempo fora de casa muito grande, muitas vezes superior a 8 horas, para ter tempo de acompanhar filhos em idade escolar permanentemente. Então, é uma tese extremamente elitista, que não atinge a enorme maioria do povo brasileiro, que deve se prender a uma realidade extremamente artificializada, e que, mesmo hoje, isso já era possível de acontecer. Entretanto, a educação brasileira precisa dar uma resposta social ainda muito intensa, no sentido de garantir que não haja mais analfabetos no país, que não haja a exclusão da escola, que não haja a exclusão do ensino superior, e que a gente possa ampliar vagas. Nós estamos na pior situação da América Latina em relação à oferta de vagas nas universidades para jovens entre 18 e 24 anos, em idade universitária. Então, isso é uma vergonha, é uma chaga, né, na educação nacional, na história social do nosso país. E nós precisamos combater isso. Então, essa preocupação é uma preocupação acessória. Isso aí é discutir perfumaria, quando nós estamos precisando de 3 refeições por dia, quando nós estamos precisando de assegurar moradia, de assegurar emprego.
assegurar trabalho e renda para as pessoas, assegurar que as pessoas tenham dinheiro para comprar um mínimo para se alimentar com a inflação galopante que nós temos hoje. Então, são questões que não deveriam estar na ordem do dia da República, mas, infelizmente, esse jogo de desviar o foco das grandes questões nacionais permanece como ação política desse desgoverno que nós temos aí. E é contra isso que nós estamos lutando e lutaremos caso tenhamos êxito na conquista de uma vaga no Senado da República do Brasil. É como uma cortina de fumaça também que você vê essa proposta que está em tramitação na Câmara Federal, acabou sendo retirada de pauta pela pressão popular, pela presença mesmo de muitos manifestantes. Eu estou falando sobre a proposta de que parte dos estudantes pudesse pagar pelo ensino público, né? Como é que você avalia, né, esse projeto? Sem dúvida alguma. Se não for uma cortina de fumaça, é uma atitude extremamente desonesta, desleal da parte dos governantes ou destes que representam também este governo, como o general lá que apresentou esse projeto, né, que estava ali dormitando nas comissões do Senado e repentinamente entra em pauta. O que nós assistimos ao longo desses últimos 3 anos é, quando tem alguma bomba para estourar, vem alguma polêmica, alguma proposta polêmica que desvia a atenção da sociedade para algo que, mesmo sendo grave, não será tão grave quanto aquilo que está para acontecer. Então, como foi retirado de pauta, é muito provável que a outra bomba que estava para ser detonada seja segura também. Mas é um desserviço à sociedade. Hoje, no Brasil, para que o cidadão e a cidadã que nos assiste possa compreender, hoje, mais de 80% dos jovens em universidades ou em faculdades, em cursos superiores no Brasil, já pagam mensalidade. É importante que você, cidadão que nos assiste, cidadã que nos assiste, entenda isso. De cada 10 jovens estudando cursos superiores no Brasil, 8 já pagam mensalidade. Apenas 2 não pagam. E desses 2, a cada 2, pelo menos é filho de um trabalhador, de uma trabalhadora que estudou a vida inteira em escola pública. É isto que essas pessoas querem combater. Não admitem que o pobre chegue à universidade. Não admitem que o filho do trabalhador, da trabalhadora, como eu, que sou filho de um operário do sapato, com uma operária do sapato, que se conheceram, que namoraram numa oficina de sapateiro, e que geraram 8 filhos, dos 8, 7 se criaram, e que não somente por uma obra do destino, mas por um trabalho familiar, de muito cuidado, de muito amor, de muita atenção e dedicação, conseguimos todos terminar um curso superior, a vida inteira em escola pública. Eu que fiz da minha alfabetização ao meu doutorado, sempre em escola pública, eu que sou servidor público há basicamente 37 anos. Então, é isto que incomoda os setores das elites brasileiras, que não querem o filho do trabalhador estudando gratuitamente numa universidade pública. E se é pública, não tem o que questionar, o que contestar. É pública, é gratuita. E isso aí é a porta que querem abrir, é a brecha que querem abrir, para em pouco tempo dizer, não, você vai lá na UPA e você vai pagar só R$10 por uma consulta, é pouquinho, é quase nada. Né? Você está precisando de R$10, vai melhorar o serviço, e a gente sabe que não será assim. Dizer que só quem vai pagar é classe média alta. Ora, classe média alta deve pagar imposto, e muito imposto. Quem tem condições melhores, quem tem fortuna, deve pagar imposto pela fortuna que adquiriu, mas não cobrar da mesma forma, tratar os diferentes como se iguais eles fossem. Então, para nós, isso aí é um desserviço, é uma agressão ao bom senso e é uma tentativa de rasgar definitivamente aquilo que foi conquistado na Constituinte de 1988, a chamada Constituição Cidadã, tão decantada pelo ex-presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães. Então, querem destruir, desmontar tudo que existe de efetivamente democrático no Estado brasileiro. Então, a sociedade deve ficar atenta e nós não descansaremos enquanto este tipo de projeto não for literalmente enterrado, deixado para o lixo da história, que é o lugar que merece esse tipo de proposta. Rangel, as eleições de 2018 já foram marcadas por uma
Por muitas críticas, é mais do que crítica, na verdade, é praticamente uma perseguição a alguns partidos de esquerda. Recentemente, na Câmara de Campina, houve uma confusão tremenda, porque se queria homenagear um dirigente ligado ao Partido Comunista. Você é um pré-candidato que também está afiliado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Você está preparado para enfrentar esse debate, que, aliás, o presidente Jair Bolsonaro, vez por outra, coloca de vamos extinguir o comunismo, enfim, você está preparado para fazer também esse debate, para enfrentar esse debate na campanha? Quem foi talhado na luta, Cláudia, eu acho isso extremamente importante, essa questão que você levanta, extremamente relevante. Quem foi talhado na luta e que precisou sobreviver desde cedo pela desnutrição, e quem precisou sobreviver desde cedo sem pai, logo ali aos 14 anos, que pudesse protegê-lo ou falar em seu nome, quem precisou responder por si mesmo desde essa idade e teve que trabalhar a vida inteira, né? Eu trabalho desde 9 anos de idade, aos 10 anos, aos 11 anos eu já tinha patrão, literalmente, e passei a vida inteira trabalhando e enfrentando situações de extrema dificuldade e conflito. Aos 19 anos eu já era chefe de um setor que chefiava homens e mulheres adultas e em situação de risco social, em situação, muitas vezes, em situações extremas, às vezes, de tensão. E eu sempre soube dialogar. Sempre tive o diálogo como a principal arma, a capacidade de criar soluções a partir do diálogo inteligente, do diálogo criativo. E isso, para mim, é uma marca que eu trago. E nunca tive medo de enfrentar poderosos, de enfrentar quaisquer que sejam os desafios ou as pessoas por trás dos desafios. E, sem dúvida alguma, chegar onde cheguei, na minha condição de professor universitário, de psicólogo, de representante de segmentos importantes, desde a juventude ali no movimento estudantil, quando fui presidente do centro acadêmico, depois representante do diretório de estudantes nos conselhos da universidade, presidente do sindicato de professores, depois vice-reitor da universidade, depois, durante um tempo, fui pró-reitor em algumas situações, em gestões diferentes, lá atrás com o reitor Sebastião Vieira, posteriormente com a reitora professora Marlene Alves, e depois reitor da universidade, fui presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, fui vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Eu não estou aqui querendo dar carteirada com o meu currículo, não é isso. Eu quero mostrar é que, até onde eu cheguei construindo degraus, um por um, e criando pontes sempre para o diálogo. Então, eu não tenho qualquer tipo de receio de enfrentar essa sanha raivosa, reacionária, né, neonazista, fascista, que tenta tomar conta do Brasil, se aproveitando de uma modinha de pessoas extremamente violentas e reacionárias que, durante o período da ditadura, e mesmo no período pós-ditadura, ficaram no armário, sem coragem de botar as linhas de fora, e perceberam uma chance de botar para fora todo o seu ódio de classe, todo o seu ódio social, e muitas pessoas, lamentavelmente, alimentadas do tipo de sentimento que não tem absolutamente nada de cristão, muitas vezes usando referências bíblicas, usando referências do próprio cristianismo, e adotam uma prática que, se for comparar dentro da ótica cristã, pode ter tudo do demônio, menos de Jesus Cristo. E, lamentavelmente, essas pessoas buscam combater um péssimo combate. Não combatem no campo das ideias, querem destruir aquelas pessoas que pensam diferente. Mas nós nunca tememos. O PCdoB, em 100 anos de história, né, teve mais de 50 anos de clandestinidade e nunca sucumbiu. Essas pessoas que tentaram, por exemplo, no caso aqui em Campina Grande, alguns vereadores que tentaram colocar a impossibilidade, que impediram a Câmara de Vereadores de aprovar um voto de aplauso pelos 100 anos do PCdoB, não fizeram nada mais do que colocar para fora tudo aquilo que elas de fato têm e que as alimentam como seres humanos, que é o ódio de classe, é o ódio à humanidade. Não respeitam o semelhante, não tem um mínimo de empatia, não tem respeito pelo diferente. Então, é contra isso que nós lutamos e queremos construir, sim, uma sociedade em que o respeito prevaleça, o sentimento efetivamente, verdadeiramente humano possa prevalecer, possa construir diálogo entre as pessoas.
se nós chegamos até aqui como humanidade, como uma raça, dentro de todas as espécies que existem no reino animal, se chegamos até aqui, foi por conta da cooperação, foi por conta da capacidade de dialogar. Desde que saímos das cavernas, já o fizemos pela nossa capacidade de construir coisas socialmente, coletivamente. E quando nós, comunistas, defendemos a repartição disso que é construído socialmente, somos, né, condenados, muitas vezes até à morte. Mas nós não tememos, nós nunca nos afastamos dos nossos ideais, e entendemos que uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela em que todas as pessoas têm direito de se manifestar, desde que a sua manifestação seja dentro daquilo que está definido como conceito de sociedade democrática. Professor Rangel Júnior, eu queria lhe agradecer muito pela sua entrevista, que é o Muito Mais. Muito obrigada pela sua participação e boa sorte aí na sua caminhada eleitoral. Obrigado também, Cláudia, obrigado a vocês também, os seus telespectadores do programa Muito Mais. Eu queria somente deixar aqui um registro importante, que eu considero importante, é que é preciso pensar a representação do Senado da República para além de uma ou duas famílias paraibanas tradicionais, oligárquicas, que historicamente se revezam no poder. É possível e é preciso pensar que existe luz e existe inteligência social de pessoas que vêm do povo, não somente naqueles que nasceram com carimbo, com o signo de uma família nobre ou rica, ou milionária ou bilionária. É possível, sim, buscar construir uma representação efetivamente popular, e é isso que nós queremos. Muitíssimo obrigado e boa tarde.